Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Deixa eu ajeitar aqui o celular. Estamos finalmente no primeiro dia na nossa live. Vou chamar aqui a nossa convidada. Olá, cadê ela? Por que eu não consegui? Eu já convidei. Dalila? Boa Oi, boa noite! noite. Tudo bem? Ei, só um minutinho, deixa eu só ajeitar Obrigada. aqui. Viu? Só um minutinho que eu não sei mexer direito. Não, Assim, aqui. vai dando jeito aqui. Calma, desliguei. Deixa eu ver. Hum, então. Não tô. A gente ficou de ver, né? Se conseguia gravar. Não tô achando É no final. Acho que é no final, quando no terminar. final, né? Eu achei que já No final, colocava. quando terminar, vai aparecer a opção Ah, de gravar. entendi. Aí, se a gente conseguir, a gente grava. Entendi. Queria agradecer a presença de todo mundo. Já tô vendo aí gente chegando. Laura. Beijo, Laura. Laura tem uma história aí, né? Vai ser minha futura colega, ou já é minha futura colega. Thaís. Beijo para todo mundo. E é isso, gente. É isso. Então, 7h30? Acho que dá pra Já gente. são 7 alguma coisa. Minha mamãe chegou. Beijo, mãe. Ó, a quarentena vai acabar logo, logo pra gente se ver, né? O Maiara, eu não sou da Bahia. Ah, então tá sem ver todo mundo, hein? Em tempo. Essa pandemia tá difícil para todo mundo, né? É. Então, gente, sejam bem-vindos. Doutora Dalila, seja bem-vinda, né? Nossa convidada especial dessa primeira live. É a primeira live para mim e para você também, né? Pra mim também. Tá vendo? Tamo juntas. Pra mim também. Então, gente, hoje, para quem não me conhece, né? Eu sou Maíra, sou enfermeira materno-infantil e também consultora em amamentação, né? E conversando, conheci a Lila na internet, né? Através do Instagram, apesar de morarmos na mesma cidade, né? E aí a gente conversando, ela me contou um pouquinho sobre a experiência dela com a amamentação, né? E aí, chegando agora o Agosto Dourado, a gente pensou em fazer essa live, né? Contando um pouquinho da história dela, a primeira, pelo menos. Quer dizer, esquece que eu falei que essa surpresa a gente vai revelar no final, né, Dalila? Mas eu dou um spoiler aqui. É. E aí, a nossa primeira live vai ser, né, a importância de ter ajuda durante a amamentação, né? E antes de Dalila começar a falar dela, ela vai se apresentar e vai falar um pouquinho sobre a história dela. Eu queria lançar duas perguntas aqui para que a gente assista o depoimento pensando um pouco nessas perguntas, né? Para ver como é que a gente vai finalizar o depoimento, o que, que a gente vai conseguir, né? Aham. Chegar a uma conclusão, não é isso? Então, assim, a primeira pergunta Uhum. é: amamentar dói? O que, que vocês acham? Hein, Dalila? Amamentar dói? É para doer? Mas no final a gente fala sobre isso. Não. E a segunda pergunta é: quando procurar ajuda, né? Quando que a gente vai procurar ajuda? Qual o momento? O que é que vai dar aquele estalo assim, olha, eu preciso de ajuda, né? Então assim, eu vou passar para a Dalila, né? Ela vai contar um pouquinho da história dela, como foi a gestação, se a gestação foi planejada, se não foi, como que foi, né? Se ela teve o apoio da família, o apoio do marido, ou se ela teve algumas dificuldades na própria família, né, em relação à amamentação. Há alguns palpites, né, que a gente fala, né, os palpites, os palpiteiros de plantão.
Então, assim, eu vou passar para a Dalila agora. Você se apresenta, Dalila, por favor, né? Porque como tá nos dois Instagrams, a gente tem pessoas que é do meu, pode não te conhecer. E aí você fala um pouquinho como foi a sua trajetória, né, na amamentação, tá certo? E aí depois a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Tá ótimo. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou Darila, sou cirurgiã dentista há 15 anos, fiz agora, em agosto, 15 anos de formada. Fiz pós-graduação em odontopediatria e endo. Estou na Bahia há 10 anos e nesse trajeto todo eu tive a minha filha aqui na Bahia, né? E aí a gente começa toda essa história aqui, né? Minha gravidez foi planejada, muito bem planejada, e fiz tratamento porque eu não estava conseguindo engravidar. E a minha gestação eu enjoei os 9 meses. E mais depois, mais uma semana depois, eu ainda continuei enjoando. Quase não aproveitei a gravidez ao ponto de sair como era o que a gente imaginava, né? Uhum. E aí até que a minha primeira filha nasceu. E aí eu posso continuar a história? É isso. Então, como só para a gente, né, fazer um link, né? Então, você, profissional da saúde, né, com total Sim, apoio, com planejamento, né? Só para a gente sim. ir Tive o fazendo planejamento. esses links. E agora chegou o tal momento, né? A amamentação. E assim, como eu fiz, né, pós-graduação em odontopediatria, a gente aprende algumas coisas de amamentação. Sim, Aí é o ponto-chave. sim. A gente aprende algumas coisas de amamentação, mas a gente não aprende tudo, Sim. né? Então, né, veio a gravidez, eu planejei, mas eu confesso que eu achava que amamentar era pegar o bebê, colocar no peito e só, Verdade. né? Quando a minha primeira filha nasceu, no hospital ainda, à noite, ela já fui dar o peito para ela. Então começou a dificuldade já lá no hospital. Uhum. Ela ficou 2 horas no peito do lado direito e eu já estava cansada. Falei, não, nenhum bebê mama 2 horas. Aí eu tirei ela do peito, a enfermeira veio e falou, não, vamos colocar do outro lado. Aí eu coloquei do outro lado, ela ficou mais 2 horas. Então ela ficou 4 horas no peito e eu de madrugada, a noite Sem inteira dormir. com ela no colo, sem dormir. Quando foi 6h30 da manhã, eu tirei, ela começou a chorar e eu fiquei, né? Tá com fome, tá desesperada. Bom, já introduzi o leite artificial ali no hospital mesmo, na seringa. Não quis dar uma mamadeira ali. E depois a enfermeira veio me ajudando, calma, não é assim, o leite vai descer, com paciência, treino. E aí, no outro dia seguinte, eu vim para casa. E Uhum. começamos esse processo de vida da maternidade, né? Acorda, troca fralda, põe para mamar. E o leite veio. O leite desceu, comecei a amamentar a minha filha e veio demais. Eu Uhum. nem esperava assim, aquela quantidade de leite que veio. É o que a gente chama de Como eu não abubadura, sabia né? Que é a descida do leite isso, de como fato. a descida do leite. Como eu não sabia, né? Algumas técnicas do que tinha que fazer, o que começou a acontecer? Começou a ter pedras nos seios. Eu estava com a minha família, como eu falei, eu não sou da Bahia, né? Então minha família veio para me dar o suporte, minha mãe veio, minha cunhada, meu irmão. Então estava todo mundo aqui me dando um suporte. E minha cunhada é enfermeira, Uhum. só que também não é dessa área Tá. da amamentação. E ela também percebeu que estava. Ela falou: não, tá endurecendo, vamos fazer massagem, vamos dar um jeito. E começou a entrar em contato com as colegas dela para estar ajudando. E aí a gente foi fazendo massagem, o que a gente estava recebendo de orientação. Só que Uhum. ela tinha que ir embora. Então ela foi embora e minha mãe ficou aqui comigo. E aí começou todo o processo que a gente fala, né, de que não é o mar de rosas, né? Que Maternidade aí real, né?
a maternidade real, né? Então começou a rachar o peito. E quando a minha filha nasceu, eu prometo não emocionar, gente. Eu sou muito emotiva, eu choro mesmo. Se quiser, pode chorar, E tem aí, quando problema. a minha... Ela tá gritando lá embaixo, eu acho. Aí, quando a minha filha nasceu, eu queria muito poder amamentar, mas na hora que ela nasceu, que eu vi aquele rostinho, sim, né, que o amor mesmo, né, eu falei, nossa, eu vou fazer de tudo, mas ela vai conseguir mamar. E com os peitos rachados, eu procurei profissionais, né? Eu procurei obstetra, procurei pediatra, amigas, né? E todo mundo falava assim, é normal, dói. É normal, dói. E eu falava assim, não, gente, não é. O pouco que eu sei da amamentação que a gente aprende nos cursos que a gente faz, não é normal. Então, alguma coisa é normal, 10 dias vai passar, 15 dias vai passar. Aí não passava. Foi piorando e chegou um ponto que hoje eu não lembro a dor que é, mas o que acontecia? A minha filha queria mamar, eu pegava a toalha, eu mordia na toalha, eu conto, eu arrepio. Eu mordia na toalha de dor e pegava ela para dar de mamar, porque a vontade de dar de mamar era muito grande, né? Então eu mordia na toalha e na hora que ela pegava o peito, eu chorava de dor. Minha mãe não conseguia ficar no quarto, né? Meu marido também não conseguia ficar no quarto, eles saíam porque era muito dolorido. Mas em momento nenhum, nem minha mãe e nem meu marido falou desiste. Porque eles queriam muito, Né? eles sabiam que era minha vontade, né, de amamentar. E aí eles queriam, né, apoiar. E aí nessa história de eu comentar com um, comentar com o outro, que eu não estava dando conta, eu fiquei sabendo de consultora de amamentação. Olha. Aí uma amiga minha falou para mim a seguinte frase, né? Ela chama Fernanda, mora em Minas, e ela falou assim: Dalila, só consegui amamentar meu filho porque ela me ajudou. Aí eu procurei aqui na cidade, não tinha na época, né? 7 anos atrás não tinha. E tinha em Salvador, mas eu não tinha condição, né, de sair daqui para ir para lá. Era muito, né? E aí ela falou: por que você não liga para ela e conversa com ela? E aí eu liguei para ela, falei: olha, me atende. E ela nunca fez atendimento online, né? Ela me atende, pedi para ela. Eu comecei a fazer vídeos, tirar foto do meu seio, mandava para ela. Quando eu ia amamentar, eu punha ela no seio e ela foi me orientando. Você tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. E tava dando certo, mas ainda tava doendo. E aí eu liguei para ela num dia, uma noite, eu tava tão exausta já e cansada, que numa noite, eu chorando, dei a mamadeira pra minha filha. Tem até uma foto, falei assim, tira a foto, eu quero. Dei a mamadeira pra minha filha. E no outro dia eu liguei cedo para ela e falei assim, olha, desisto, dei mamadeira, não dou conta, né? E eu lembro direitinho que ela falou para mim assim, que eu falei para ela, ó, eu já cheguei no meu limite. E ela falou para mim assim, Dalila, você não chegou no seu limite. Quando você me ligou, você já tinha passado do seu limite, porque eu sei a dor que você está sentindo. E eu peço 72 horas para você não sentir mais nada. Maíra, na hora, eu não sabia o que... né? Tava tão cansada que eu não sabia nem o que era 72 horas. Eu falei assim, gente, se ela Esperança, né? tá acreditando que eu sou capaz, se ela reconheceu a minha dor e sabe, né, a minha vontade de amamentar, como ela disse, né? Quando você me ligou, você já tinha passado do seu limite pela situação que tava. Porque eu lembro de uma vez que a minha filha, quando eu pus ela para rotar, que ela gofou, eu vi rajas, não vi só o colostro e o leite, eu vi rajas de sangue ali. E aí eu sabia que o melhor para ela era amamentar. E aí eu falei, vou tentar 72 horas. Falei com a minha mãe, vou tentar. Já tentei até aqui, o que tem 72 horas? E aí eu fui seguindo as orientações dela direitinho. E aí com menos de 72 horas, eu já não estava sentindo nada. E eu liguei para ela e falei assim, olha, se eu sentir isso, se eu sentir essa dor que eu tô sentindo, eu vou até o fim, eu vou até 6 meses amamentando ela. E ela olhou para mim e falou assim, não,
Você vai amamentar a sua filha sem sentir dor, você vai ter o prazer, né, de amamentar, porque realmente é um amor muito grande que tem ali, né, uma ligação muito grande. E aí, desde então, foi só maravilhas, e eu sou eternamente grata a ela. E eu falei, que profissão maravilhosa é essa, gente? E deixa eu te perguntar. Todo mundo tem que saber o que uma consultora faz. E deixa eu te perguntar, Dalila. Você tem duas filhas, não é isso? Tem duas filhas. A segunda, você sentiu a mesma dificuldade ou você já usou o aprendizado e foi Na diferente? segunda, na segunda já tive o acompanhamento dela desde o primeiro, assim, a partir do momento, né, que eu descobri que estava grávida, eu liguei para ela, falei, ó, tô grávida e estou amamentando a minha primeira filha. O que que eu faço? Porque o obstetra falou para mim assim, olha, hoje à noite sua filha não mama mais. E eu falei, como assim hoje à noite minha filha não mama mais? Como é que eu vou chegar lá e não, de jeito nenhum, né? Assim, aí eu liguei para ela. Falei, olha, tô grávida, o que é que eu faço? Ela falou, olha, Dalila, me passou as orientações, né? Você pode amamentar, desde que a sua gravidez não seja de risco, que você Isso. não perca sangue, que não tenha perda. Eu falei, então eu posso desmamar devagarzinho? Ela falou, pode, no seu tempo. E aí eu comecei a fazer o desmame devagar, né? Eu grávida, e fui fazendo o desmame da minha primeira filha devagar. E aí eu já tive o acompanhamento dela na gravidez toda e ela foi passando as orientações para preparar o seio, porque ela falou assim, não é porque você já preparou seu seio para a primeira filha que você não vai passar por isso na segunda, então você tem que preparar de novo. Aí eu fui seguindo as orientações dela, acho que você vai falar isso depois, né? Das orientações que ela me passou. E aí, quando a minha segunda filha nasceu, eu não tive dificuldade nenhuma e não senti dor em momento nenhum. E ela mamou, 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 e mamou, e mamou até os 3 anos. Olha, que maravilha, tá vendo aí? Então, Dalila, você quer falar mais alguma coisinha? Alguma observação do seu depoimento? Posso falar um pouquinho? Ah, pode falar. Então, a história, quando Dalila, né, me deu uma prévia dessa história dela, eu achei muito bonita, né? Se a gente fosse resumir essa história em duas palavras, eu diria que foi a primeira palavra, um desafio, né? E uma superação, não é isso? Agora, o mais importante de tudo isso é a sua vontade, Dalila. Você queria amamentar, né? Porque se você não tivesse esse desejo, podia ser que você não desse importância para essa vontade da consultora em mais 72 horas. Não é isso? Então, assim, o papel do consultor, que nesse seu caso aí, foi como se fosse aquela luzinha no fim do túnel, né? Você já estava jogando a Foi um toalha, raio que caiu. você já estava desistindo, não aguento mais, não é para mim, não quero, né? E aí, Uhum. eu consultor, a consultora de amamentação, e ela vem com esse intuito, né? A consultoria, ela vem no intuito de estar avaliando esse caso, né? Fazendo o diagnóstico, vendo o que está acontecendo, que está ocasionando aquela dor, né? E aí tentando intervir. A babá da minha filha tá aí, ó. Ela foi muito forte. Ela acompanhou também Né? a gravidez e os primeiros momentos. Acho que ela também chorava escondido. E aí, além de avaliar, diagnosticar, né, ver o que está causando aquela dor, ela vai intervindo, né, da melhor maneira, né? Além disso, é o papel que ela fez contigo, né? Ela te encorajou, ela tirou suas dúvidas, ela te ouviu. Tudo isso é função de uma consultora de amamentação. Não é isso? Ela vai prevenir essas dificuldades, né? Se você contratar ou consultar ela de maneira antes de acontecer o problema, né? Que a ideia é essa, né? Ela vai prevenir essas dificuldades. E o mais importante de tudo, né? De tudo isso que eu falei, ela vai apoiar a decisão da mulher, né? Então, assim, o mais importante é o que a mulher quer. Ela quer amamentar? Então, a gente vai tentar intervenções que faça com que ela consiga amamentar, que a maternidade dela seja de forma leve e tranquila e não dolorosa,
como foi o início da sua, não é isso? E assim, voltando àquelas duas perguntinhas, né, que eu fiz lá no começo, em relação se amamentar dói, é para doer, né? É normal, como você ouviu muitas vezes. Não, é normal. 15, 20 dias vai passar. Então, assim, o que eu respondo para vocês é o seguinte: doer não é normal na amamentação. Não é para doer, né? Eu costumo falar que tem a lei dos 30 segundos. Você colocou o bebê para mamar. Você vai sentir o dor, você vai contar até 30. Se essa dor diminuir ou passar, beleza, segue a amamentação. Se ela persistir e continuar doendo da mesma forma de quando você começou a amamentar, você tem que reavaliar, ver o que, que é a posição do bebê, é a pega que não tá legal, o que está acontecendo, né? Porque não é normal você estar sentindo dor. Agora você pode me perguntar, mas Maíra, eu sinto vamos dizer assim, um incômodo, né? Alguma coisa assim, não é uma dor, mas é um incômodozinho. Pode ser que você sinta. Porque assim, o mamilo, antes do bebê começar a mamar, ele estava ali quieto na dele, não estava mexendo com ninguém. E aí, de repente, vem uma boquinha nervosa e começa a sugar de maneira intensa, fazendo com que a extração do leite aconteça, né? Então, assim, você vai ter essa sensaçãozinha, esse incômodozinho, mas de forma leve, né? Seria considerado normal, né? E a outra pergunta de quando a gente deve procurar ajuda, né? Eu costumo falar o seguinte, que a amamentação, ela se constrói antes do nascimento, né? Então, assim, a gente acha assim, quando eu tiver meu filho e for acontecer a descida do leite, a apojadura chegar, aí sim eu vou pensar na amamentação. Primeiro eu vou pensar só no parto. Né? Assim, geralmente as mulheres tendem a pensar nisso. Meu Deus do céu, como é que vai ser o parto? Eu quero parto normal, vai doer, quantas horas eu vou ficar? A gente só pensa nisso, né? E vou deixar a amamentação. O quartinho, montar o quartinho, E o né? enxoval, a gente só pensa nisso. E aí eu digo para vocês o seguinte, 90% das famílias, elas precisam de ajuda nesse processo de amamentação. Então, assim, você vê, não é a grande minoria, é a grande maioria que tem essa necessidade, né? Então, assim, como Tem orientação... muito mito, né? Oi? Doeu comigo. A gente tem aquela história ainda, né? Que a gente escuta, doeu comigo, é assim É mesmo, normal, não, vai passar, né? Isso. Então a gente ainda tem. Eu tive que passar por isso para ver que falar, não, gente, não é normal. Isso. Então, assim, a gente orienta, né, que se vocês, né, quem estiver assistindo, você mãe, que tem interesse, tem o desejo de amamentar, que você coloque a consultoria preventiva no seu enxoval, né? A gente costuma falar que a consultoria, é um item do enxoval, né? A informação, o conhecimento é um item do enxoval. Às vezes a gente se preocupa em comprar várias roupinhas, que no primeiro mês, às vezes nos primeiros dias, às vezes você perde um bocado, né? Vai comprando naquela empolgação, ou primeiro filho, ou até já é o segundo, mas você gosta de ter as roupinhas arrumadinhas e tal, e esquece aquela informação, né, atualizada, que é muito importante. Gente, eu estou falando assim, enquanto consultora, mas pode ser qualquer profissional da confiança de vocês, entende? Que tenha a qualificação e que seja atualizado, que é o mais importante, né? Porque assim, vocês viram no depoimento da doutora Dalila, que ela, no primeiro momento em que ela engravidou da segunda filha, ela ainda estava amamentando e a orientação do profissional terminou sendo para ela desmamar. E, na verdade, hoje existe, né, a informação de que se você não tiver uma gravidez de risco, você pode continuar, sim, amamentando, né? Inclusive, pode fazer a amamentação do recém-nascido, quando ele nascer, e da filha maiorzinha ao mesmo tempo, que é o que a gente chama de amamentação em tandem, né? Então, hoje a gente já tem, a cada dia, eu acho que a área da saúde, não só da consultoria de amamentação, a área da saúde é uma constante atualização, né? Então a gente tem que sempre estar buscando, sempre estar se especializando, buscando
esses aperfeiçoamentos, né? Porque assim, senão a gente vai ficando ultrapassado. E aí é isso que eu oriento É, vocês. Eu vou passar de novo a bola para a Dalila, para a gente, né, para ela falar um pouquinho também. Pode falar, viu, Dalila? Eu me empolguei aqui falando, mas pode falar também. eu falo assim, falar agora para todo mundo que está assistindo, né? Que no caso da odontologia, né? Por que que eu também apoio essa campanha do Agosto Dourado e da amamentação? Porque se a gente parar para pensar na amamentação, a amamentação ela tem benefícios em todas as áreas, né? Se a gente falar da área da nutrição, a nutricionista vai falar os benefícios da amamentação referente à nutrição. Se a gente falar da psicologia, tem os benefícios na área da psicologia. E na odontologia, né? Depois que eu tive as minhas filhas, eu comecei a buscar muito essa área infantil, essa área, né? Eu atendo adulto e criança, então eu comecei a buscar muito isso. E eu quis ir para um lado, né, seria isso, né? Eu estou terminando um curso agora que chama Ortopedia Funcional dos Maxilares, que fala muito de amamentação, muito, a importância da amamentação para o crescimento facial do bebê. Então, dar de mamar não é simplesmente pôr o bebê no peito, né? Então, para não ter o desmame precoce, tem né, muita coisa e que vocês, consultoras, estão aí para dar dicas, orientações, né? E o que acontece muito lá no consultório é que às vezes a mãe chega e fala: eu desmamei com 7 meses, não quis meu peito mais. Aí eu começo a fazer anamnese quando eu vejo foi algum fator que aconteceu e que leva ao desmame, né? E aí, quando a gente começa a conversar, a mãe fala: nossa, mas eu não sabia disso. E aí surgiu, né, a vontade de abraçar essa campanha e falar: a gente precisa esticar mais essas informações aí. E essa vontade surgiu também desde quando eu tive a minha primeira filha, que com essa história que eu contei para você, né, de ter conseguido achar uma consultora, dela ter me ajudado, né, eu consegui ajudar algumas mães. Algumas mães ainda procuraram uma consultora. Me dá o telefone aí, deixa eu falar com ela. E elas conseguiram amamentar também né? Então, acho que a amamentação ela é trabalhada em conjunto, Com né? certeza. Desde a consultora, com a psicóloga, né? A família, o apoio. Se eu não tivesse o apoio da minha mãe, do meu marido, da babá das meninas, se eu não tivesse esse apoio, talvez eu teria, tá bom, desisto, chega, pega uma madeira que é mais fácil, porque no começo é mais fácil, né? Com A gente certeza. trabalhar com a madeira, você tem ali, balança e põe, tá bom, ninguém sente dor, qualquer um dá, O bebê, né? depois da mamadeira, o bebê dorme a noite toda, porque tá com a barriga pesada, né? Então, olha, ele dormiu. Segunda, diz que dorme a noite toda, né? Então, a amamentação ela tem benefícios em toda a área aí. E é por isso que nós estamos abraçando, né, Maíra, essa campanha aí E junto. só complementando o que você falou aí, né? Além de todos esses benefícios que você citou, é o momento mais importante de fortalecimento do elo, né? Até a Jéssica comentou aqui, né? Que é um momento em que está fortalecendo, criando esse vínculo entre mãe e bebê, né? Então, assim, tem pessoas que falam assim: ai, não dá colo não que vicia. Não, bota no chão, deixa chorando. E é o primeiro momento os 3 primeiros meses, que a gente chama de esterogestação, né? É o momento em que o bebê está ali ainda se adaptando, né, a esse mundo aqui fora. Então, assim, ele estava lá no útero, quentinho, apertadinho, de repente se vê solto assim nesse mundão. E aí ainda orientam, não, não dá colo não, deixa no berço lá, se chorar, deixa chorar. E o bichinho sem entender nada, né? Então, esse momento que a gente É, chama de esterogestação é como se fosse a gestação fora do útero, né? Então, assim, uhum. a mãe tem que continuar tentando propiciar a esse bebê um ambiente parecido um pouco com o útero para que ele vá se acostumando aos poucos, para que ele vá, né, é, se encontrando enquanto um serzinho aqui fora, né? Mas esses primeiros 3 meses é bem tenso.
né? Então, às vezes, a mãe, eu vou dar a mamadeira porque tá chorando demais, eu vou dar a chupeta porque tá fazendo o meu bico de chupeta. E todos os momentos em que o bebê... Aí a gente pensa assim, não, pelo amor de Deus. Mas esse momento é muito importante, né? Começa a criar o vínculo a partir daí, né? Então é isso. Deixa eu ver se alguém comentou mais alguma Ó, coisa que a a gente Zilda, pode. Zilda disse, minha filha deixou de mamar com menos de 1 ano. É isso. Mas É. qual foi o motivo dela, será? Pode colocar aí, viu, Zilda, que a gente comenta aqui. E aqui a gente não tá julgando ninguém. Tem as mães Isso, mesmo que não conseguiram amamentar, né? isso. Eu lutei para isso, mas tem muitas que realmente, às vezes, por algum motivo, ela desiste, né? Como eu tava desistindo, Mas foi o que eu né? falei, né? Talvez porque, Pode terminar. Desculpa. né? Talvez porque fez alguma coisa que não sabia que podia fazer. Então, assim, a primeira coisa que eu falo, mãe, não se culpe. Isso. A gente carrega e nas costas, né, a culpa. Tudo é culpa da mãe. Então, a primeira coisa que eu falo, mãe, não se culpe. Se a casa desmamou e descobriu que foi por aquilo, esquece, bola para frente, você não sabia, né? E a gente vai falar depois questão também do desmame referente à mamadeira e bico, né? Que Isso, tem o vamos desmame falar. precoce Vamos falar. depois. E assim, eu vi aqui também uma pessoa falando, né? Que muitas pessoas criam um mito dizendo que o leite do peito não sustenta. Esse é um assunto bastante importante também, porque assim, o leite materno, ele é tão forte, tem tanto nutriente, tantas proteínas, é rico em tantas coisas que eu não consigo entender. Eu acho que só o humano que acha isso, né? Porque ninguém chega assim, nossa, o leite da gata é fraca para a gatinha dela. Ninguém fala assim, né? Ou o leite da vaca é fraco para o bezerro. Mas da mulher, né, do ser humano, a gente fica nessa comparação, dizendo, não, é fraco. Gente, o leite materno, você não precisa dar os 6 primeiros meses. A gente orienta, né, que seja de forma exclusiva. E nesses 6 primeiros meses, para você ter noção, a gente não precisa nem dar água para o bebê. É ele de forma exclusiva mesmo. Então, assim, será que não é completo esse alimento? Como é que a gente, né? Tem pessoas que ainda pensam, não é forte o suficiente, ele é rico em anticorpos, né? A primeira vacina do bebê, o colostro, né? Então, assim, ele é tão forte que É. chega a ser considerado a primeira vacina. Então, assim, tem muitos palpites, tem muitos comentários que, às vezes, se a pessoa não tiver uma orientação, uma informação, né, atualizada, a pessoa realmente se perde. E como a Dalila falou, a gente não está aqui para julgar ninguém. Como eu falei, o papel da consultora, o mais importante, talvez, seja apoiar a decisão da mulher, né? Então, se a mulher também decidir, olha, não dá para mim, não é para mim a amamentação, né? Eu não tô me adaptando, não tô gostando, quero fazer de outra forma, a gente vai ver uma melhor forma para estar interferindo, né? Para que esse bebê não seja tão, vamos dizer assim, para que o que seja usado com esse bebê não seja algo prejudicial, mas a gente vai interferir de acordo com a decisão da mãe, né? Então, assim, vocês que estão assistindo, se vocês, eu não amamentei, tô me sentindo mal por isso, não se sinta assim, tá? A gente não tá aqui, é só um bate-papo saudável para a gente ouvir vocês também. Minha mãe disse que eu mamei até 2 anos. Olha que maravilha. Ela falou, daí ela mamou até 2 anos. O Isma fez uma pergunta aqui. Minha esposa amamentou pouco, mas foi falta de leite mesmo. Tem alguma coisa a fazer? Pois ela está grávida de novo. Então, ela amamentou, ela já teve algum tipo de procedimento cirúrgico na mama? Teve alguma, vamos dizer assim, a mãe também teve algum problema que não conseguiu? A gente tem que investigar de fato o que aconteceu, né? Porque assim, a Se apojadura, deu bico na madeira, né? isso, deu o bico, a mamadeira, e aí começou aí a confusão de fluxo de bicos. A gente precisa, de fato, investigar, avaliar a situação para a gente chegar num porquê. O que foi que aconteceu, né? Que ela não conseguiu. Então, assim, a apojadura, que é a descida do leite, ela acontece entre o Ele disse que segundo e não. o terceiro dia. Então, às vezes, demora um pouquinho para descer, mas ele desce, entende? Então, fica primeiro naquele colostrozinho, que é tão importante também, o leite, né?
e aí depois ele desce de fato. Então a gente tem que investigar. É até bom ele ter acompanhado, ser acompanhada, né? A família lá, ele mais a Isso, esposa, com uma consultora para ela conseguir amamentar, né? A segunda filha isso, mais tempo, né? isso. Mais do que 6 meses. Raquel disse: meu pai, toda vez que vinha me visitar, dizia que era para eu dar mamadeira para meu. Não consegui ler aqui direito. Para meu filho, que o leite não estava sustentando ele. Hum, A gente tem esse hábito, né? essas De referências, né? realmente as pessoas, a crença, né? É. Mas eu amamentei ele até 1 ano e 3 meses. Zilda disse: quando eu voltei ao trabalho, ele deixou de mamar. Hum, Será que foi a introdução da mamadeira? Que pode é ser mais que fácil sim, mamar mamadeira do que o pode ser. peito, né? Aí Teria que acontece a ver. confusão Mas de aí, fluxo e de bico, né? Porque o é, fluxo da mamadeira é mais intenso, né? E o bico também é diferente. Então a gente até conversou sobre isso, não foi, Dalila? Que algumas empresas, né, anunciam que esse bico, essa mamadeira tem um bico mais próximo de um mamilo, né? E assim, a gente vê que e, é meio, né, sem pé nem cabeça essa informação, né? Então, assim, o ideal realmente é a textura do mamilo mesmo, materno, o fluxo, de acordo com o que ele vai conseguindo. Tem toda uma movimentação, tem todo um esforço que o bebê vai fazer, né, para extrair esse leite, que é importante para ele, sim. ela foi orientada, até que Zilda disse, fui orientada a começar a introdução alimentar quando ela tinha 3 meses. Acho que isso ajudou ela, ela não querer o peito. Não consegui ler direito aqui, mas acho que é isso. Mas dependendo também, Dalila, dependendo se, não sei, vamos dizer que por algum motivo o fluxo, vamos dizer assim, o leite não desceu ainda, né? E aí o bebê está perdendo peso, e aí às vezes o médico, o pediatra, orienta que faça uma complementação, né? Existem algumas Uhum. formas que a gente tem como complementar com a fórmula passada pelo pediatra, mas sem exclusivamente dar mamadeira. Existe um processo chamado Aham. de translactação, que a gente pode fazer isso através de sonda e continuar estimulando a produção de leite. Porque só uma observação, Uhum. tem pessoas que acham assim, meu peito, depois que passa a pojadura, né, que é aquele momento que o leite desce e o peito fica bem grandão assim, depois que passa, o peito vai se acostumando a produzir o que o bebê demanda, né? A gente costuma Aham. falar que o peito ele é fábrica, ele não é estoque. Ele não vai estar ali estocado o leite para quando o bebê quiser. Ele vai fabricar o leite quando o bebê começar a estimular. Então, assim, para que quando a gente começar a dar a fórmula, para que o leite não pare de produzir, o peito não pare de produzir o leite, a gente precisa continuar, que o bebê continue estimulando. Então, esse método, né, que a gente pode fazer através da sondinha, a gente vai colocar a sondinha com a fórmula para complementar, mas o bebê continua sugando, fazendo a sucção no peito da mãe, entende? Então, assim, o processo Uhum. continua e aí, vamos dizer, complementamos. O peso voltou ao normal, a gente retira a fórmula e ele continua mamando pelo Com seio o peito. materno. Isso. E é uma dificuldade mesmo, né? Quando a gente volta a trabalhar, algumas pessoas saem de manhã do trabalho, algumas mães, né, saem de manhã do trabalho e só chega de noite. E aí Uhum. o bebê fica sem mamar esse tempo todo e vai dar o peito só à noite, Mas a gente né? E aí. pode também fazer um esqueminha, um plano, né, para o desmame. E a gente pode estar, a mãe pode estar ordenhando esse leite, deixando na geladeira. Tem toda uma orientação, né, para esse leite, tem uma validade de quanto tempo esse leite dura. E aí a pessoa pode estar se planejando e não necessariamente voltei a trabalhar, tenho que desmamar meu filho. Entende? Então tem como você fazer esse planejamento. Vou voltar a trabalhar no começo do mês. Eu já começo a me planejar, já começo, se tiver uma bombinha, né, extratora, ótimo. Se também não tiver, pode ser manual. E aí você vai armazenando nos Uhum. potinhos adequados, colocando na geladeira e a gente vai conseguindo ainda manter esse leite materno para o bebê. O leite pode ser ofertado para não ser, já que não vai ter, né, a mãe e nem para fazer o processo com a sondinha,
Ele pode ser ofertado com aquele copinho de cachaça, sabe como é? Um copinho, aquele de dosezinha, que aborda. Pequenininho. Isso, pode ser ofertado através do copinho, pode ser ofertado através da colher dosadora. E assim, tem outros artifícios, né? Ah, não tem o copinho de cachaça, Maíra. Pode ser com a xícara, uma xícara que a borda seja mais arredondada. Então, assim, tem outros artifícios, né? E como Dalila falou, esse mês, na verdade, a gente apoia a amamentação o ano todo, tá? Só que esse mês, só que esse mês a gente intensifica esse apoio, né? A gente divulga mais, é um mês que a gente considera o mês, o agosto dourado, o mês da maternidade, né? Da Novo amamentação. olhar, né? Isso, então a gente fala mais sobre isso. Mas assim, tem como a gente se preparar, tem como a gente defender essa amamentação a longo prazo. A Organização Mundial de Saúde orienta que seja 6 meses de forma exclusiva, mas ela fala até 2 anos, mas ela não está dizendo também que é regra. Tem que ser 2 anos. Se você quiser 3, 4, eu conheci uma mãe que o menininho já tinha 4 anos e amamentava. A gente estava na praia, ela, quando ele dava vontade, ela vinha tetê e ela vinha, puxava o biquíni e toma tetê para ele. Então, assim, vai muito da vontade E, da mulher, né? e esse curso que eu tô fazendo agora de ortopedia, a professora fala que 2 anos, quando fala assim, desmamou com 2 anos. Aí a gente fala assim, desmamou prematuro. Né? Porque a gente tem essa crença que tem que desmamar com 2 anos. É, E eu estudando agora e vi que com 2 anos não, que é, pode estender para exatamente. 3, 4. Quiser mamar até 4, 5 é ótimo. E Perguntaram aqui, é verdade que alguns alimentos aumentam a produção de leite? existe sim alguns chazinhos, algumas coisas que pode aumentar. Mas é isso. O que que vai, como eu acabei de falar, o que que vai fazer a produção de leite acontecer? É a sucção, né? É o estímulo que vai ter nesse peito. Então, assim, quanto mais o bebê mamar, quanto mais tiver esse estímulo, o peito vai continuar produzindo, entende? Então, assim, para que você tenha que recorrer, né, a um chá ou algum medicamento que estimule mais, eu acho que a gente pode tentar as outras alternativas primeiro, né? E aí deixar isso para se de fato, por algum motivo, a gente não conseguir. Entende? Mas eu acredito Uhum. que estimulando é o melhor para o peito estar produzindo, para estar fabricando esse leite. É, a Adriele, fonoaudióloga, diz que o método muito comum para realizar em prematuros, eu acho que ela quis dizer referente A àquilo que sondinha, você né? falou do sondinha, né? O bebê ainda não tem força suficiente para sugar o peito. Isso, Ela também é uma que abraça aí o agosto dourado, né? isso. A Mariana perguntou: tem alguma dica para mamar deitada? Amamentando sentada tranquilamente, mas deitada tenho dificuldade. Mas tem dificuldade por quê? Porque assim, tudo vai do alinhamento do bebê com a mãe, né? Então, assim, a gente costuma falar que o bebê tem que estar bem alinhado com a mãe. Porque é aquele negócio, se eu tô aqui, Uhum. né? E eu vou beber uma água assim, lateralizada. Eu não vou conseguir deglutir da melhor forma. Então, eu tenho que estar de uma forma Uhum. alinhada. Meu corpo tem que estar alinhado ao do bebê, né? Para que o bebê não fique torto ao mamar. Entende? Então, assim, Que é o que a gente fala, que seria o que vocês falam da pega correta? isso. A gente olha tanto a posição do bebê, né? Quanto a pega, da forma Uhum. correta. Porque, assim, antes acreditava-se que o bebê tinha que fazer boca de peixinho, né? Uhum, para mamar. Mas na Uhum. verdade hoje a gente fala que a boca tem que ser de jacaré. Ele tem que abrir o bocão para ele abocanhar o máximo, né, de areola possível e o bico também, não só, porque às vezes fica só ali no bico, né, e não vai conseguir estimular. Ele tem que pegar parte da areola e o bico, né, para que ele faça Uhum. o estímulo correto. Então assim, vai amamentar deitado. Não, tem pessoas que às vezes têm aquele mito, né, de que, ah, meu Deus, se eu amamentar deitado, meu bebê pode engasgar. Isso pode acontecer com Uhum. muita frequência para os casos de mamadeira, né? Mas para o caso, porque o fluxo vem mais intenso, o bebê não está acostumado, ele pode terminar engasgando.
Mas quando é no peito, Uhum. isso se acontecer, vai acontecer por uma raridade. A gente pode fazer a posição certinha, com que o bebê fique alinhado à mãe, né? E aí ele vai mamar Uhum. tranquilamente. Se eu não me engano, eu tenho até um post no Instagram, vocês podem dar até uma olhadinha, que aí eu falo sobre as posições, as formas, e na consultoria a gente faz tudo isso, a gente orienta qual a melhor posição, tudo certinho. E aí é E a uma gente coisa mais pode... personalizada, como foi no meu caso, né? Isso. Que uma coisa mais personalizada, que olha, você tem que fazer assim, 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 né? E eu falo que por eu ter procurado ajuda, eu tive vários benefícios depois na amamentação, né? Então, meu corpo voltou mais rápido, o crescimento facial da minha filha tá indo super bem. Uhum. E, nossa, amamentação é tudo. Acho que eu vou arrumar o terceiro, será que meu marido tá me escutando? Ó, eu acho que você poderia tentar um menino. Não, não, nós fechamos a Eu fábrica. acho que é uma boa desculpa, porque você tem duas meninas. Eu acho que seria uma boa desculpa. Amor, vamos tentar um terceiro, mas é um menino agora que eu quero. Então, acho que seria uma boa desculpa. Não, ele sempre falou em duas meninas e eu sempre falei em duas gestações. E Então, aí veio dar duas meninas para ele, mas acabou. Minha idade não permite mais, meus né? cabelos brancos já estão aparecendo. É isso. Será que tem mais alguém? Bom, Maíra, tem muita coisa para a gente falar de amamentação, né? Muita coisa. E a gente vai aproveitar esse mês agora. Eu Será vi que muita agora a gente. nossa surpresa? Ah! Peraí, que saiu uma pergunta aqui. A Zilda. E quando, Maíra, e quando o bebê ele não suga, pode ser alguma dificuldade? Tem alguma dica para isso? Quando ele não suga, eu acho que é quando não, não sei. Olha, Tem quando que investigar, né? quando a gente faz a visita, né, na consultoria, a gente avalia o bebê como um todo, né? A gente não olha só a gente olha desde né? A gente olha a questão da linguinha, será que tem alguma alteração na Foi a língua, primeira coisa que eu fiz, né? né, na minha filha. Eu falei, não, a língua tá normal. E aí eu achei que a dor, porque, né, a primeira coisa que eu ia olhar era a língua tá normal. Então, às vezes, esse bebê pode ter a língua presa e de uma forma que ele não consegue fazer o movimento adequado para conseguir fazer a extração do leite. E isso, além dele não conseguir, ele vai fazer uma pressão muito forte no mamilo e aí vai começar a desenvolver fissuras mamilares e aí vem uma cascata de coisas, né? Então, assim, a gente precisa de fato avaliar o porquê que ele não está sugando. Ele não sabe sugar, mas por que que não sabe sugar, né? A gente tem que ver, fazer O que alguns tá estímulos, causando ver o que isso? está acontecendo, se é a linguinha que está interferindo, ou se é uma outra coisa, né, que, vamos dizer assim, que não seja. Alguma coisa no mamilo? Tem E alguma coisa assim de será que a mamilo pega não está invertido, sendo né? adequada? Será que ele não está pegando parte da areola e o mamilo? Será que ele está puxando só o mamilo e aí por isso ele não está conseguindo? E isso vai levando uma série Sugar. de probleminhas, né? Porque o bebê começa a ficar irritado, porque ele não está conseguindo mamar, dando a chorar, a mãe se irrita também, aí toma mamadeira, que desiste, né? Às vezes não tem aquela vontade O mesmo, apoio, né? A um vontade. apoio, né? E aí às vezes termina desistindo cedo por conta disso. Então, assim, é importante essa avaliação, né? Para ver o que de fato está Aham. acontecendo. Assim, por alto, fica um pouco difícil da gente responder, mas pode ser alguma coisa, alguma alteração na língua. A língua, ela tem o freio, né? Que são os anteriores que a gente olha e vê de forma bem clara, né? Que a linguinha está bem presa. Isso, o freio assim debaixo da língua, isso. A linguinha fica bem presa, às vezes faz aquele formatozinho de coração na ponta da língua, né? Então, assim, tem uns que dá pra É. gente ver de cara. Mas tem outros que são de forma posterior, que a gente, às vezes, olha, acha que a linguinha tá normal, mas tem um frênulo ali prendendo que tá tendo essa dificuldade. Pode ser que a pessoa tenha esse freio posterior alterado, mas que consiga amamentar, né? Se a gente conseguir alinhar, o que dá dificuldade mesmo do bebê sugar é quando ele está bem evidente, quando ele está bem gritante ali, que está bem presinho a língua, né? Mas os outros, a gente, Uhum. tudo é uma questão de avaliação, né? E é assunto Tem que demais que a procurar gente, às vezes, ajuda, a gente né? vai ter que ter live todos os dias, viu?
Tem que procurar, eu topo. Não, Aí e tem que aí ter tem que procurar uma ajuda, de uma... né? É uma, co- é uma coisa muito assim, às vezes é uma coisa muito pontual, né? O que é pra mim, o que deu certo pra mim, não vai dar certo Isso. pra vizinha, pra amiga, né? Não é porque tá doendo em mim que tem que doer. Então, assim, tem que procurar ajuda. Procura ajuda, gente. Procura aí. A Maíra tá aqui na cidade, pronta para ajudar a gente. Eu não vou ter mais, não. Ela tá falando aí para ter, mas eu não vou ter mais, não. Ah, deixa eu ver. A gente vai finalizar agora pelo horário. E a gente vai perguntar, responder aqui ó, mais alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Adriele, imaturidade neurológica, questões respiratórias, que também pode ser causa relacionada ao bebê, mas depende de Uhum. cada binômio mãe e bebê. Ó, uma coisa Isso. interessante, ó. Obrigada, viu, Adriele? Contribuiu de forma bem... Natália, é interessante se houver alteração no freio lingual, fazer a correção o quanto antes. É isso mesmo. Isso. Na maternidade, preferência. Isso. Marcos está Geralmente, parabenizando a gente. algumas maternidades já fazem essas avaliações, né? Já faz o teste da orelhinha, Sim. já faz o teste da linguinha, às vezes tudo na maternidade. Algumas não, aí realmente é preciso procurar um profissional, né, capacitado para estar fazendo. Isso. E E aí, tá fazendo claro, logo se identificou, é, identificou que está com o freio da língua alterado, aí de fato é bom resolver logo, porque senão vai ter vários impactos, né? E até fazer a. futuramente, né, em relação à fala do bebê, enfim. Então, são vários impactos na E vida do é bem mais tranquilo fazer em bebê do que menino. depois que cresce um Isso, pouquinho, que aí já. Mas bebê é isso. bem mais tranquilo. Às vezes as mães ficam receosas, ah, mas é tão novinho, vai doer, não. É E super alguns tranquilo a gente profissionais pode fazem fazer. com laser, bem de forma, né, bem, não, não é nada que vai machucar Bem o tranquilo, bebê. Isso. bem tranquilo. Eu faço lá no consultório, se alguém quiser. Ah, pronto, eu não sabia que você Gente, fazia, tá vendo aí, ó? A doutora Dalila faz. faço bebê, sim, bebês Tá. vai sim. Então, gente, eu É, acho a que gente vai, é, vamos encerrar para ver se a gente consegue gravar. A gente prometeu não gravar, mas muita gente estava pedindo porque, né, por algum motivo não pôde estar presente. Então, e a gente vai contar nossa surpresa agora que a gente meio que contou, né? a gente terminou falando já. Então, gente, a gente vai dar sequência nesse mês. Fica ligada aí nos nossos stories aí, que vai vir outras lives referente à amamentação, outros assuntos, né? Vai vir a parte da visão da odontologia, vai vir a parte aí ela vai dar as dicas maravilhosas para evitar o meu sofrimento. Isso. E a próxima live vai ser no meu Insta, né? Isso, vai ser no dela. A gente, a gente vai divulgar direitinho a data e o horário. E agradecer todo mundo pela presença. Isso, muito Viu? Espero que obrigada. vocês tenham gostado bastante da nossa conversa. Isso, muito obrigada a todos que participaram, né, que interagiram, isso é muito importante, né? A gente estava um pouco apreensiva por ser a nossa primeira live, mas graças a Deus vocês participaram também, a gente ficou muito feliz, viu? E isso até motiva, né, a gente a querer fazer mais. Já pensamos até em todos os Ai, dias, quem alguém, sabe? por favor, tira um. Eu vou falar assim: alguém, por favor, tira um print aí pra mim, me manda que eu quero Isso, repostar. isso, se puderem tirar print, gente, divulga o nosso trabalho também, isso é importante, né? Porque assim, como a doutora Dalila, É. há 7 anos atrás, você vê, ela foi procurar uma consultora, alguém que desse as orientações lá em Minas, né? Então, assim, a gente às vezes é bom reconhecer também os profissionais da cidade, né? Que está aqui na cidade, às vezes a gente não precisa recorrer tão distante para ter um serviço, né? Tem profissionais capacitados, qualificados aqui na cidade, né? Então, assim, se você Maíra não puder. estava aqui, você não estava aqui na Não, na época. verdade, eu tava, só que eu não tinha ainda essa especialização nem esse curso, né? Então, assim, tava ainda na formação de enfermagem, enfim. Mas, assim, é interessante, né? Porque às vezes tem até outros profissionais que estão orientando, que, né? Que estão atualizados, mas a gente às vezes não tem esse conhecimento. E quando cada um compartilha, né? Mostra essa informação adiante, as pessoas começam a ter essa atenção, né?
Então, gente, muito obrigada pela presença. Muito obrigada, doutora Dalila, pelo seu depoimento. Foi Obrigada. maravilhoso, viu? Emocionante. Obrigada. Deixa eu só mandar um beijo aqui, que já estão escrevendo aqui, ó. Um beijo para minha filha Lara, um beijo para minha filha Lívia, para o meu marido. Muito obrigada. Vocês são tudo para mim. Ah, que bonitinho. Gente, então, boa noite. Obrigada, viu, Maíra, pelo Obrigada a você convite. E também. a gente se vê na próxima live, então. Isso, que a gente vai divulgar nas redes. Então, assina aí, assina não. Clica aí na notificaçãozinha para estar recebendo nossas notificações, né? Nossas postagens. E aí vocês vão saber logo, logo qual vai ser o próximo tema, tá certo? E a gente aguarda todos lá novamente, tá bom? Beijo, Maíra, eu Maíra. acho que para salvar, vamos tentar salvar, porque para as mães que pediram, as famílias que pediram, eu acho que para Uhum. salvar, na hora que você sair, eu acho que tem uma partezinha aí, se alguém souber para orientar a gente, que é a nossa primeira live, Uhum. acho que tem a função aí salvar, não tenho certeza, na hora que sair. Pronto, eu vou tentar fazer aqui. Tomara que dê certo. Tamara. Eu vou sair aqui. Beijo, gente. Beijo. Boa Tchau. noite. Tchau. Boa noite. Tchau.